Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos lá? Hoje eu fiquei de trazer um vídeo pré-gravado para vocês, para que a gente possa começar a fazer os exercícios de sociologia. Lembrando para vocês que já temos aqui a aula 1, né, que é a aula sobre Karl Marx, que eu deixei para vocês, tá? Que é essa aula que está aqui no YouTube, tá? Tá aqui. Vocês podem ver lá no YouTube, tá? Karl Marx e o emergir do pensamento social. Hoje a gente vai fazer aqui uns exercícios sobre Marx, né? E também sobre a sociologia, né? Lembrando a vocês que durante o ano inteiro a gente vem estudando aí filosofia, né? E a gente traz agora, quando a gente chega ao século XIX, quando a gente chega à segunda Revolução Industrial, a gente traz os três autores fundamentais para a sociologia, que é conhecida como a tríade fundamental da sociologia, que por ordem cronológica de produção são, né, Marx, Durkheim e Weber. Tá? A gente viu na aula passada a importância de Marx, né? Naquele contexto da segunda revolução industrial, dos confrontos do capitalismo, né? Entre trabalhadores e patrões, entre burguesia e proletariado. E hoje a gente vai trazer aqui alguns exercícios, faremos alguns exercícios sobre isso, tá? Bom, como é que surge aí? Hoje eu vou falar para vocês, na aula mais tarde, na aula ao vivo, sobre Émile Durkheim. É com Durkheim, com o francês Durkheim, né, que a sociologia ela vira uma ciência, né? Ela vira uma cadeira dentro da universidade. Tá? E uma obra fundamental, né, que é para institucionalizar a sociologia como uma ciência, né, uma ciência recente, né, se a gente parar para pensar, já que ela está aí desde o século XIX, né, é essa daqui, ó, essa obrazinha aqui do Durkheim, As Regras do Método Sociológico. É nessa obrazinha aqui que ele vai determinar como que um sociólogo ele deve proceder, o que é um fato social, o que diferencia um fato social de um fato psicológico, de um fato individual, de um fato biológico, né? O que faz da sociologia uma ciência própria, tá? Bom, daí é que a gente vai ver que Durkheim, né, assim como também os positivistas, como Augusto Comte, que vem um pouquinho antes dele ali, tá? Eles vão, né, começar a delimitar as ciências, classificar as ciências. A gente não classifica as ciências como ciências humanas, ciências da natureza, ciências biológicas, ciências exatas, né? É a partir daí que a gente vai ver a classificação das ciências, beleza? Bom, então, Comte classificou as ciências segundo dois critérios, né, interdependentes. O critério de generalidade, né, decrescente, e o de complexidade crescente. O critério histórico, a ordem histórica das ciências, né, matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Tá? Bom, as relações entre religião e humanidade vão aparecer, tá? Sobretudo na obra do Durkheim, né, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Vamos ver aqui. Comte propõe uma religião positivista, cujo objetivo de culto é a própria humanidade, através da veneração dos motivos, principalmente os filósofos e cientistas. Essa religião seria a base política positiva, na medida em que seus sacerdotes, os sábios, deveriam inculcar na sociedade os princípios morais, né? Existe uma religião positivista, né, gente? Inclusive existe uma igreja positivista ali na Glória, na rua Benjamin Constant, na zona sul do Rio, né? Agora é o primeiro município ali, perdão, o primeiro bairro, né, da zona sul do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro.
E a gente tem uma igreja positivista. Nessa igreja, né, os santos, eles são os grandes cientistas. A gente tem estátuas ali de Einstein, Freud, do próprio Kant, né, dos grandes pensadores e cientistas da humanidade. Isso não representa, né, se a gente parar para pensar, nenhuma novidade, já que lá na própria Grécia, né, o próprio Platão, gente, ele já concebia, né, uma sociedade dos sábios. Né? Para o Platão, na República de Platão, na obra República de Platão, é uma sociedade, a sociedade mais perfeita politicamente seria aquela sociedade organizada pelos sábios, não é isso? Então vamos lá, vamos perceber aqui como é que isso vai cair, né, em termos de exercícios nos vestibulares. Vamos ver aqui. A gente tem esse exercício aqui, número 1, tá? Podemos conceituar a sociologia como a ciência que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. No entanto, só passou a ser considerada ciência quando um determinado autor só passou a ser considerada ciência quando um determinado autor passou a formular os primeiros conceitos e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias, né? Qual foi esse autor? Né? Acabei de falar para vocês que o autor que institucionaliza, que cria a cadeira das ciências sociais é o Émile Durkheim, o francês Émile Durkheim, que na verdade, vai ser temática da nossa aula de hoje, mais tarde. Tá? Ele é que cria a cadeira de ciências sociais, como eu mostrei aqui para vocês, sobretudo nesse livrinho aqui, ó, as regras, né, do método sociológico. É aqui que ele vai explicar o que é o fato social, quais são as características do fato social, né, qual é o objeto de estudo, né, das ciências sociais, da sociologia. Falando assim é muito fácil, né? A sociologia é a ciência que estuda a sociedade, sociedade, logia, né? Conhecimento. Mas, né, foi preciso determinar exatamente o que essa ciência estuda, até porque é uma ciência recente, né? Não tem nem 200 anos. Então é nesse livrinho aqui que ele vai determinar isso. Vamos lá, nessa próxima questão aqui. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII e que se estenderam no século XIX só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela Revolução Científico-Tecnológica, que denominamos de Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduram até os dias atuais. Tá? Então lembra que eu expliquei para vocês? A sociedade ela muda, né? Ela vai mudar ali de forma bastante efetiva, né? Sobretudo com a segunda revolução industrial. Então você deixa de existir uma classe social que é a nobreza, o clero também vai perdendo gradativamente a sua relevância, a sua importância, e o mundo ele vai ser polarizado entre duas classes sociais. Uma que detém os meios de produção, que é a burguesia, e a outra que só tem como troca, né, a sua força de trabalho, que são os trabalhadores, os proletários, o operariado. Tá? Então vamos lá. Sobre o surgimento da sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade, é correto afirmar que... Tá? É correto afirmar que, vamos lá, número 2, a intensificação da economia agrária em larga escala nas metrópoles gerou o êxodo para o campo, né? Não é o contrário, né? É o contrário, a intensificação do trabalho nas indústrias, nas cidades, estão situadas nas cidades, gerou o êxodo rural, não o êxodo, né, ao contrário, né, que seria o êxodo urbano, né, a saída do meio urbano das cidades para o campo. Né? Não, é o contrário. Tá? B. O aparecimento das fábricas e o desenvolvimento levou ao crescimento das cidades rurais?
né, levou ao crescimento das cidades industriais e não rurais, né? Então a B aqui é falsa. A antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais, tá? Tudo bem. A antiga forma de ver o mundo, beleza. Mas assim, a gente não está falando aqui de soluções para os problemas sociais, né? E sim de entendimento de que essa sociedade é uma sociedade nova, é uma sociedade urbana, é uma sociedade de massas, né? É uma sociedade que põe ali como rivalidade, né, as relações entre o capital, os donos do capital, a burguesia, e o trabalho, os trabalhadores, né, que só possuem a sua mão de obra. Então, a C, ela é uma questão generalizante, né? Lembra que eu falei para vocês na última aula? Tomem muito cuidado com esses argumentos generalizantes, normalmente eles estão errados, tá? São equivocados. Letra D. A agricultura familiar desse período foi objeto de estudo que fez surgir as ciências sociais. As ciências sociais, elas surgem no momento que a agricultura é a principal atividade econômica? Não, muito pelo contrário, né? Quando a vida social está centrada nas cidades, nessa sociedade de massas, que é a sociedade das cidades, né, e dessas grandes aglomerações. Né? Então está errada. E a letra E, o aumento do trabalho humano nas fábricas. Né? Lembra de que eu falei para vocês? Não só o aumento do trabalho humano nas fábricas, né, mas a concentração dessas pessoas fez com que essas pessoas se unissem enquanto classe social, classe em si que já eram e classe para si, que vão lutar pelos seus interesses. Daí o século XIX ser conhecido, né, como o século dos grandes movimentos sociais. Nós temos o ludismo, o cartismo, o anarquismo, os socialismos, né, utópicos científicos, os próprios movimentos cristãos da igreja, né, em favorecimento dos menos favorecidos, né, a questão social, ela se intensifica sobretudo nas grandes cidades, tá? Ocasionou a diminuição da divisão do trabalho, né? Exatamente, né? Você tem ali uma diminuição da divisão do trabalho, porém um trabalho cada vez mais especializado, como nós vimos na própria crítica que eu fiz no último vídeo, no último vídeo, ao filme de Chaplin, né? Os Tempos Modernos. Então, essa vez aqui, a resposta é letra E. Vamos ver aqui a 3, gente. Em seu artigo, Max Horkheimer, Teoria Crítica e Materialismo Interdisciplinar, de 2011, o filósofo Luiz Sérgio Repa afirma que a teoria crítica procurou reintegrar a razão pelas promessas não cumpridas pelo iluminismo. Tá? Entre os pensadores ligados à escola de Frankfurt, Max Horkheimer se destacou por ter sistematizado e teorizado a teoria crítica, além de ter formulado um programa de pesquisa. Entre os principais fundamentos teóricos da teoria crítica frankfurtiana, assinale a alternativa correta. Né? Vamos ver aqui. Ó. Letra A. O grande mérito da teoria crítica foi separar teoria e prática e de considerar a realidade social distante do seu devido histórico. Gente, se tem uma coisa que a sociologia não pode ser, né, é separar a teoria da prática. Na verdade, a teoria, ela surge, como mostram Durkheim, como mostram Marx, como mostram Weber, da prática, da análise da prática, da análise das realidades sociais. Né? Então, por exemplo, eu só posso dizer que há um conceito de alienação, que os trabalhadores são alienados, a partir da prática, né? A partir de eu observar o trabalho, né, do trabalhador, né, ficou um pleonasmo aí, né, mas para vocês entenderem, né, a partir ali da fábrica, a partir da produção dele, o que mudou? O que mudou o trabalho dele na fábrica do trabalho antigo dele na manufatura ou no artesanato? O que vem mudando no trabalho dele? Quais são as novas relações? Né? O trabalhador ganha mais potência, ganha mais força, ou ele perde potência para o empregador dele? Então essas relações, gente, elas têm que ser estudadas na prática. Né? Como o Durkheim, nós vamos ver mais tarde, né? Durkheim ele faz um estudo sobre o suicídio. Né? Então ele vai analisar vários suicídios que vão ocorrer. Ele vai achar, né, ele vai achar modos, né, operandi iguais, né? As pessoas, né, normalmente elas cometem assim, suicídio
é de uma mesma maneira. Vamos supor, né? Numa determinada época as pessoas meio que se enforcam, né? As pessoas numa outra época, elas vão tomar um remédio, né? E vão cometer suicídio através da ingestão de um remédio. Então, o que mudou? Né? Quais são as... Porque nisso tudo mudam-se as concepções, né, do modo operandi, de como a pessoa, né, comete o ato e também das possibilidades de cometer aquele ato de acordo com a realidade histórica, né, de cada época. Então, hoje em dia você tem um desenvolvimento de fármacos, né, que permite, né, que você cometa o suicídio, né, e que você não precisa necessariamente se enforcar. Então o suicídio, ele também é uma prática social, apesar dele parecer, né, ser né, a mais individual de todas as práticas, né, naquele pensamento romântico do Werder, do suicídio, né, do Goethe, né, que eu já falei para vocês, mas ele é uma prática ritualística do social, né, que tem uma marca do social, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar de Durkheim, né? Já estou ansioso aqui. Então vamos lá, letra B. A teoria crítica faz uma crítica das noções da teoria e praxis, ou seja, da prática e da teoria. Perfeito. Isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Suprimindo a separação entre o ser e o dever, tão caras ao marxismo e o ativismo político, né? Então, é exatamente isso, né? Você tem que... Quando você está fazendo a letra B aqui é correta. Quando você está fazendo uma ciência, né, sobretudo uma ciência social, você não tem que pensar, né, no que se deve ser, né? Ou seja, no devir, né? Ou seja, no futuro. Né? Você tem que pensar no que no que são, né, as relações sociais, tá? Independente das suas esperanças ou da sua concepção de moralidade, do que é certo ou errado. A vida existe como ela é. Né? É claro que a moral, né, ela vai tentar enquadrar o real, né? Mas isso quase sempre não dá certo. Né? É o que a história demonstra, por exemplo. Né? É muito difícil você enquadrar o círculo, né? O círculo histórico. A história ela age, né, de maneira cíclica, né? E você não consegue enquadrar, né? Você não consegue enquadrar de acordo com a sua lógica moral, né? Com o que deve ser, mas com o que é, tá? Então é muito importante vocês compreenderem que nas ciências sociais é muito interessante, é muito importante que a teoria esteja junto da própria prática, tá? Então vamos lá. A questão 4 diz assim: sobre a lei dos três estados formulada por Comte, né, é correto afirmar que, né? Então, ó, aqui nós temos a letra C, mas vamos ver por quê. Ó, o estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Vamos lá. O que são aí as leis dos três estados de Comte? Né? O Comte, ele vai analisar a história humana com uma concepção evolucionista, ou seja, o homem, né, ele vive lá uma vida mais, vou usar um conceito muito caro ao século XIX, só que hoje é pouco usado, tá? Que é o conceito de primitivo. O homem ele tinha uma vida mais primitiva, mais comunitária, mais simples, menos complexa, são todos termos lá do 19, tá? E ele vai evoluindo, ele vai sair dessa vida mais primitiva, né? Que se baseava na crença sobrenatural, nos mitos, né? No que é sobrenatural. Aí ele vai evoluir, é uma ideia do Comte, tá? Para um estágio, ele vai passar por um estágio, né? No qual você passa para a religião, que já é um pouco mais, a argumentação religiosa, ela é um pouco já mais sofisticada que o mito, até o momento que o Comte acredita, que já é o século XIX, tá? Que é o momento da sociologia, em que ele vai, tá? Que ele vai agir, né, com a razão, né, com a positividade, tá? Então, o que vai acontecer nesse estágio aqui, né, que é o último estágio, né? Vai prevalecer a razão, vai prevalecer a sociologia, tá? Então ele tem um pensamento que é gradativo e é evolucionista, tá? Então essa 4 aqui é letra C. Vamos lá. A 5.
uma série de mudanças políticas, econômicas, ocorreu na Europa a partir do fim da Idade Média. O quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugênio Delacroix, alude a um dos importantes acontecimentos decorrentes desse período da história europeia, a Revolução Francesa. Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da sociologia, é correto afirmar. Esse aqui é um dos quadros, né, do Delacroix mais importantes aí sobre a Revolução Francesa do ponto de vista simbólico, né? Normalmente, né, os quadros da Revolução Francesa, eles mostram a condutora da Revolução Francesa como se fosse uma figura feminina, né, a figura da Marianne, né, que é um símbolo da Revolução Francesa. Normalmente é uma mulher com os seios, né, à mostra, e ela conduzindo ali a bandeira da França sobre, né, a barbárie, né, sobre a guerra, sobre o antigo regime, sobre o autoritarismo, a vitória da liberdade sobre o autoritarismo. É muito interessante que os símbolos, né, da Revolução Francesa são símbolos femininos, tá? Existem vários estudos sobre isso, tá? Sobretudo de uma historiadora chamada Mona Zurf, né, no Dicionário Crítico da Revolução Francesa, tá? Mas vamos lá. Então, o que a sociologia, quando ela surge, ela está muito ligada ao mundo contemporâneo, a nossa noção de modernidade contemporânea, tá? E ela está ligada, como eu já falei para vocês na última aula, a dois fatores, né? O que Eric Hobsbawm, o historiador, vai chamar de dupla revolução. O que vem a ser essa dupla revolução? São as revoluções industriais, que eu estou falando aqui para vocês, bastante, né? E a Revolução Francesa, que introduz ali a Revolução Política, né? Que vai dar o tom a esse mundo contemporâneo, que vai colocar a classe social, né, da burguesia no poder. A burguesia emerge ao poder, sobretudo na principal potência do mundo, que é a Inglaterra, já a partir do século XVII, com a Revolução Gloriosa e as revoluções inglesas, que vão transformar a Inglaterra numa monarquia parlamentar, na qual o rei deve, né, seguir juramento à Constituição. Beleza? Então, a partir ali da Revolução Gloriosa e da Revolução Francesa, a burguesia vai ascender politicamente ao poder. Então, é por isso, gente, que a sociologia ela é uma ciência que estuda em si a modernidade, as relações do homem no mundo presente, no mundo moderno. A gente costuma comentar, né, como piada, né, que o historiador ele se sente muito confortável no passado, né? Nós, historiadores, ficamos muito confortáveis assim. Se você falar assim, há 2000 anos atrás, né, lá na Idade Média, né, a gente se sente mais à vontade. Quando normalmente, né, a gente fala assim, no mundo de hoje, o historiador já não se sente muito seguro. O sociólogo, por sua vez, se sente muito seguro, porque ele vai estudar o mundo contemporâneo, né, a partir do fato social que acontece hoje. Então, toda a relação para o sociólogo é uma relação de interpretação do passado a partir de hoje, né? Então ele se sente muito mais seguro. Então, para o surgimento da sociologia, é fundamental a gente entender essa sociedade que vai surgir, sobretudo após as revoluções francesa e a Revolução Industrial. Tá? Então, essa questão aqui, vamos voltar lá ao enunciado para a gente ver aqui, ó. Então, sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da sociologia, é correto afirmar que, então vamos lá, letra A, o desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrente das transformações desse período histórico proporcionaram interesses pelo entendimento da vida social? Sim, né? Então, na verdade, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento do que a gente vem a conceber aí, sobretudo a partir do iluminismo como razão, né, possibilitaram, né, o interesse do homem para entender a sua sociedade presente, né, entender também o seu passado e como nós chegamos aqui. Perfeito. Então, letra A é a questão correta. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer os exercícios de Marx. Marx, eu já expliquei para vocês, a vida e a obra no vídeo passado, né? Falei ali que ele é um dos autores fundamentais para que a gente entenda as relações entre trabalho, né, e
Capital entre trabalhadores e burgueses, entre trabalhadores e patrões, né? Expliquei o que vem a ser materialismo histórico, alienação, classe social, tá? Isso nos permite fazer aqui os 5 exercícios sobre Marx, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó, diz assim: em termos sociológicos, assinale o que for correto sobre o conceito de classes sociais. Lembra que eu expliquei para vocês o que são classes sociais? Classes sociais são segmentos que existem em si, né? E que eles se caracterizam por uma condição social, por uma posição social, por uma posição estratégica na sociedade, tá? E essa classe ela só vai agir para si a partir do momento que ela defende os seus interesses e que ela age para além da alienação que o sistema tenta produzir. Como assim, professor, alienação que o sistema tenta produzir? É claro que as classes que estão dominando historicamente, Marx vai fazer, né, estudos, o que a gente chama de macrohistória, né, no tempo, né, muito grande, ou seja, lá no mundo antigo, no mundo medieval, toda classe que projeta uma hegemonia, que domina uma sociedade, ela vai criar uma alienação através de quê? Da música, da cultura, da literatura, do teatro, né? Para que as classes que estão subjugadas não percebam que estão sendo dominadas, né? Então, essa é a ideia para Marx, né, de classe social, tá? Então, vamos lá. A letra A diz assim: sua utilização visa explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturam e se reproduzem nas sociedades, tá? Bom, então, ele visa, né, explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturam? Sim. Só que o Marx, lembrando a vocês, ele tem um interesse maior, né? Ele quer explicar isso, ele quer explicar como que as desigualdades se estruturam e se reproduzem, porém, como sair disso, né? O Marx acredita que é possível sair disso. Tem 2 autores, desses 3 que a gente vai trabalhar, que a gente está trabalhando a partir de agora, né, que eles acreditam que vão mudar a sociedade, que é possível mudar essa sociedade através do estudo das ciências sociais. É o Marx e o Durkheim. O Weber já não acredita muito nessa mudança, tá? Ele acredita que é a função das ciências sociais interpretar as ações sociais, que é um conceito de Weber, mas que possivelmente não é muito fácil mudar, né? E ele também não tem essa pretensão de mudar a sociedade, tá? B, de acordo com Marx, as relações entre classes sociais transformam-se ao longo da história conforme a dinâmica dos modos de produção. Tá? Beleza, mas aí ele não está explicando o que é classe social em si, né? Vamos lá. C. As classes sociais para Marx definem-se sobretudo pelas relações de cooperação que se desenvolvem entre os diversos grupos envolvidos no sistema produtivo. Gente, lembra, a história para Marx é a luta de classes, né? É o confronto entre as classes e não a cooperação. Né? A ideia de solidariedade está muito mais próxima de Durkheim, como nós vamos ver hoje, do que a Marx em si. Tá? D. A formação de uma classe social, como os proletários, só se realiza na relação com a classe opositora, no caso do exemplo, a burguesia. Bom, não necessariamente, né, gente? Até porque nós já tínhamos as relações entre proletários e burguesia no antigo regime, só que quem dominava esse antigo regime era a nobreza e o clero, né? Então a relação ela pode existir, mas não necessariamente uma classe só existir se a outra existir, tá? Letra E aqui. A afirmação, a história da humanidade, a história das lutas de classe, né, expressa a ideia de que as transformações sociais estão profundamente associadas às contradições existentes entre as classes, né? Certinho. A questão correta é a letra E, né? Porque a história para Marx é a história das lutas de classe e as contradições que existem entre elas. Quais são? O que quer dizer essas contradições, né? A contradição é a seguinte: para a burguesia enriquecer, ela precisa fazer uso do trabalho, né, do operário, do proletário, né? Ela só vai conseguir enriquecer fazendo uso do trabalho do proletário. Beleza? Vamos lá. Questão 2. A ópera balé
Os Sete Pecados Capitais, Da Pequena Burguesia, de Kurt Will e Bertolt Brecht, composta... Só um minutinho, gente. Composta em 1933, retrata as condições dessa classe social na derrocada da ordem democrática com a ascensão do nazismo na Alemanha por meio da personagem Anna, que em 7 anos vê todos os seus sonhos de ascensão ruírem. A obra expressa a visão marxista na chamada doutrina das classes. Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta, tá? Então, o que essa obra ali vai retratar, né? Ela vai retratar uma dificuldade, tá? Ela vai retratar a dificuldade, né, das classes sociais de ascender socialmente, sobretudo, né, de uma personagem chamada Ana. Né? O que acontece? O marxismo ele vai pensar, né, tudo enquanto classe social. A gente não vê normalmente, né, que o sonho da classe média é o quê? É sempre chegar a ser uma classe dominante, né, a ser uma classe principal, né, uma classe hegemônica. Essa história, né, da ópera baleia Os Sete Pecados Capitais, tá? Ele vai mostrar a história dessa pequena burguesia, que é uma burguesia que quer chegar a ser uma grande burguesia e o sonho de ascensão social, tá? Então a questão 2 aqui é a letra D. A pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária, tá? Pois embora esteja mais próxima das condições materiais do proletariado, apoia a burguesia. Não tem isso, gente. A gente não brinca hoje em dia com a expressão, quer ver? Eu vejo que é uma expressão muito cara ao Brasil de hoje, né? Que aparece muito nas críticas ao Brasil de hoje, né? Quando a gente chama, né, o famoso pobre de direita, né? A classe média, normalmente, no Brasil, sobretudo, né, ela é totalmente antirrevolucionária, ela não quer revolução, ela não quer a mudança do sistema, né? Porque ela tem medo de perder o pouco que ela tem e ela tem medo também de ser como o operário, de ter uma vida como o trabalhador, né, que está abaixo dela, né? Então, a classe média, ela vive essa permanente angústia entre, né, cair, né, decrescer socialmente, né, perder status social e também não conseguir subir, não conseguir ser aceito pela elite hegemônica, né? Então, na verdade, ela é antirrevolucionária e ela acaba não agindo para si, ela acaba não conseguindo ser uma classe forte porque ela não age para ela mesma. Beleza, gente? Então, esse aí é a grande dicotomia que o próprio Marx, né, e o Bertolt Brecht, né, demonstram, né, em seus estudos, né, sobre a classe média. Pro Marx, né, é extremamente normal a classe média ser conservadora no Brasil, né? Se a gente pedisse para o Marx, né, se Marx pudesse vir a analisar o Brasil, né, seria extremamente normal, né, a posição da classe média. Tem um livro aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, do Gessé de Souza, né, e ele tem um outro também, que é muito importante, que eu não estou com eles aqui em mãos, que vai mostrar isso, né? Por exemplo, esse livro aqui é Elite do Atraso, tá, do Gessé de Souza. Ele vai mostrar como que a nossa elite, né, ela é antissistêmica e, ao mesmo tempo, ela é bajuladora dos grandes centros internacionais, né? Para o Gessé de Souza, né, para o Marx, não é nenhuma novidade que a elite brasileira ela lamba, né, ali os pés, né, da elite internacional, como os Estados Unidos. Então, por exemplo, o governo brasileiro atual, ele se associa aos Estados Unidos, né, e de uma maneira servil, né? E por quê? Né? Porque ele não consegue se entender enquanto autônomo, né? E se entender enquanto, né, uma presença global importante. Então, por isso que ele é servil, ele é submisso, né? E o Gessé de Souza, ele tem um livro muito importante que não está aqui, né, que eu não achei ele aqui, que fala justamente da classe média brasileira e desses dilemas que estão aí nessa questão, muito bem feita essa questão aqui da UEL, né?
Muito bem feita, muito interessante, tá? Vamos fazer aqui a questão 3. Vamos lá, deixa eu só diminuir aqui meu rostinho aqui aparecendo aqui. Vamos lá. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que marcaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, né? Torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórica social dos homens e universaliza os interesses de uma classe como interesses de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se... Vamos lá, o que para Marx, gente, vem a ser a ideologia, tá? Para Marx, gente, a ideologia, ela vem a ser, tá, o modelo de dominação, tá, que vai alienar a população. A ideologia, ela age nesse sentido, tá, de alienar a população. Porque a ideologia é o argumento da classe social dominante. Eu dei uma aula semana passada, né, no Aprovap, que eu trabalho, né, no Aprovap, aqui uma aula também no YouTube, que eu falo para vocês do imperialismo. Todo sistema dominante, né, toda nação dominante, toda classe social dominante, ela vai criar uma ideologia que vai tentar naturalizar, vai tentar fazer com que os seus subjugados, sejam países, sejam classes sociais, sejam pessoas, né, achem tudo natural. Né? É natural você passar na rua e ver ali um mendigo, né? Porque é natural, por quê? Porque você já viu aquele argumento que normalmente, né, a gente naturaliza? Ele está ali na rua, né, porque ele não trabalhou, ele não quer trabalhar, não quer nada, né, ele é um vagabundo, então por isso que ele está ali naquela condição de mendigo, né? A mãe que está ali na condição de moradora de rua, com uma criança de colo, né, com duas outras crianças, ela está ali porque também não quer trabalhar, né? Também se envolveu com o homem errado. Às vezes a gente escuta esses argumentos que são absurdos, né? Isso é o que é para Marx a ideologia, ou seja, são argumentos tão absurdos, só que são tão naturalizados, eles agem com tanta força que a gente não reflete, a gente fica alienado frente a essas questões. Então a ideologia, ela bota ali, ela veda, né, o ser humano e ela não possibilita que aquela pessoa que pertence a uma classe social, ela se pense enquanto representante de uma classe e que ela não haja em prol dos seus interesses, que ela não consiga, né, que ela fique imobilizada, né, é justamente isso, e ela não consiga agir, que ela naturalize a desigualdade, que ela naturalize muitas das vezes as violências sejam simbólicas e reais, tá? Então essa naturalização funciona por via da ideologia, tá? Segundo o Marx, tá? Então vamos lá. Então essa questão aí, a questão 3, né? Ela diz assim, a partir de tal concepção de ideologia, constata-se que, letra A sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da realidade conforme os interesses da classe dominante. Conforme os interesses de quê? Da burguesia, né? Da classe dominante. A letra A é a correta, né? Vamos lá, pegar mais alguns exemplos disso. Por exemplo, quando, né, a gente tem no mundo de hoje, né, a concepção, né, de que uma marca de roupa, né, ela é superior às demais, isso funciona assim. Né? Quer ver? Você pega esse casaco aqui que eu estou usando, né? O mesmo casaco, tá? Por que esse casaco aqui, vamos supor, ele custe R$100, né? E se eu colocar aqui um símbolo da Nike, aquela vírgulazinha, né, ele vai custar R$500, né? Se ele é feito do mesmo material, se ele é feito no mesmo lugar, vamos supor, ele é produzido na China, né, onde a mão de obra é mais barata, onde tem menos regras e impostos ambientais, né? Então, como é que funciona isso, né? Então, a gente vai perceber que há uma ideologia, né, que projeta a ideia de que uma marca, né, é superior e que faz você se sentir melhor,
né, que faz você sentir um status melhor. Então, gente, isso é uma produção de ideologia que vai te alienar ao ponto de você não perceber que é o mesmo casaco, tá? Que tem a mesma qualidade, que tem o mesmo sistema de produção, só que você está pagando pela marca. Belezinha, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não quero me alongar muito. Depois, semana que vem, vou construir, já que a gente vai ter na semana que vem aula sobre Weber, um outro vídeo, né? Aí sim, a gente fazendo questões sobre Marx, Durkheim e Weber. Grande abraço, galerinha!